A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, é com muita alegria, uma satisfação muito grande e ao mesmo tempo, por não podermos estar na casa do Senhor, no templo. Mas graças a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade que Deus tem nos concedido, Deus tem nos dado, Deus tem nos guardado, nos abençoado. E é muito importante que você, nesse momento, já manda um like aí para todos aí, para que todos possam ouvir que hoje o assunto é muito importante, irmão. Todo assunto é importante da palavra do Senhor, mas a gente estamos dando aqui somente uma pincelada para que todos possam, na medida do possível, compreender e entender. Hoje nós vamos dar continuação da Batalha do Armagedon, para que a segunda vinda de Cristo. Oremos ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus eu oro agradecido ao Senhor por mais um dia de vida, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos estar no Senhor, nesse santuário, para agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde, pela Tua igreja, pela aqueles, meu Pai amado, que estão nos seus lares, pela aqueles que estão hospitalizados. Deus tenha misericórdia. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para desfazer toda obra do mal, todo laço maligno. Mas cremos também que a providência divina e cremos, Senhor, que tudo é permitido por Ti. Pai, visite cada lar, que a Tua palavra atinja os corações, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. O Senhor tem poder para que nesse ensinamento o Senhor curar, libertar, salvar e preparar o homem para levar para o céu. Deus, é no nome de Jesus que eu oro, agradecido, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Nesse momento, irmãos, nós estamos iniciando essa live. Quero desde já dar meus agradecimentos a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Agradecer primeiramente a Deus pela vida, Senhor, da minha família, que tem me ajudado, tem sido um canal de bênção para mim, e vocês têm sido um canal de bênção para mim também. Ao Maurílio, que está ali cuidando e mantendo toda limpeza ali, toda desinfetando tudo, para que nós possamos ter todo o cuidado. Que Deus abençoe a vida dele, e agradecer também a todos os dirigentes, suas famílias, que Deus continue abençoando, que o Senhor continue dando graça, que Deus continue a cada dia concedendo aos irmãos muita graça. Meus queridos irmãos, eu quero ler somente um versículo hoje na palavra do Senhor, antes de entrarmos no assunto, e também mostrar para os irmãos o assunto que vemos falando já há dias. Sabemos que é um assunto que pouco se fala, isso é a verdade, mas é de suma importância. E hoje, irmão, nós vamos dar continuidade, e hoje vamos falar, e nós sabemos que é no final da grande tribulação, em que o Senhor Jesus virá na sua segunda vinda. Eu quero ler um versículo, irmão, em Tito, capítulo 2, e o versículo 13, essa é uma das maiores profecias, há de tantas profecias, mas essa aqui é que fala muito sobre a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, e o versículo 13, que nos diz assim a palavra do Senhor: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa aqui é só apenas esse versículo, mas também, irmão, quero dizer para os irmãos, se os irmãos não têm esse livro aqui, ó, Declaração de Fé, nosso pastor Ezequiel Soares da Silva, que foi vamos dizer assim, ele foi o organizador, pastor Ezequiel Soares, o meu pastor, o meu amigo. Eu sempre digo para ele que ele é primeiramente Deus, depois segundo ele na minha vida, porque
se sou o que sou hoje, é primeiro Deus, depois de Deus usar alguém para nos dar esse impulso de fazer a grande obra do Senhor. E os assuntos que nós estamos lendo, irmão, aqui nesse livro, aqui eles são 21, 16, deixa eu me ver aqui primeiro para os irmãos. Esse livro ele é dividido em 16 capítulos, podemos dizer assim, 16 capítulos. Agora, irmão, veja, irmão, o capítulo de número 13, se o irmão puder adquirir esse livro, é um livro excelente, irmão, que é da nossa declaração de fé dos crentes das Assembleias de Deus assembleanos. Diz assim a palavra, olha assim, ó, na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas. A primeira é invisível, só os crentes arrebatados, que nem eu já ensinei. É invisível ao mundo, o mundo não vai ver, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Isso aqui já foi ensinado. A segunda é visível, corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Nós podemos ver isso, nós já lemos lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que ali fala que ele virá no soar da trombeta, os mortos estarão primeiro e tal. Essa é a primeira vinda. Mas na segunda, aí 1 Coríntios 15, 50 a 54, nós já lemos também. Depois, Apocalipse capítulo 4, Zacarias 4, 14 e 15, nós lemos também esse texto. Agora, irmão, no comparecimento ante o tribunal de Cristo, nós já fomos ensinados também. Está tudo registrado na declaração de fé. Isso é muito importante, irmão, ter ele. Depois eu vou ler. Isso é muito importante. E também, irmão, no tribunal de Cristo, quando os cristãos foram arrebatados, ao receber a recompensa pelos feitos a favor da causa de Cristo aqui na terra, quando nós lemos também 2 Coríntios 5 e 10. Aqui está. Então, aproveita e adquire um. Compre um para fazer parte da sua coleção. Isso aqui é uma ferramenta gloriosa. Eu estou falando porque nós vamos entrar num assunto hoje que os irmãos vão observar, que a grande tribulação, nós ainda estamos nela, e é no final da grande tribulação que Cristo vai implantar o milênio. A segunda vinda de Cristo, em glória, se dará no final da grande tribulação. O Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca o anticristo, o falso profeta, que são aliados na batalha para destruir o povo de Israel. Eles são aliados. Mas vamos ver que nós já lemos no Apocalipse, esse texto que eu li aqui, os irmãos vão ver que nós vamos chegar aqui embaixo, isso vem da vida de Jesus. Nós lemos em Apocalipse no capítulo 19, nós já lemos, é bom ler novamente o versículo 11 a 16, que diz assim o versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre chama-se fiel e verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a Palavra de Deus. E seguia-nos os exércitos que havia no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, e o furor da ira do Todo-Poderoso. E na veste da sua coxa, ó irmão, e na veste e na coxa está escrito este nome, Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Nós lemos Apocalipse 1:7, que conforme nós já lemos lá, é bom ler aqui, para nós dar continuidade, tudo com calma, tranquilo, viu? No versículo 7 diz assim, esta é agora a segunda vinda que o mundo inteiro vê. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram todas as tribos da terra.
se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Meus queridos irmãos, sabemos, irmãos, que muitos escritores que uns já dormem no Senhor, outros estão em vida, o próprio pastor Ezequias, o saudoso Eurico Bess, o saudoso Orlando Boy, o Nelson Olson, o saudoso Severino Pedro e o saudoso pastor Antônio Gilberto, todos estes homens sempre escreveram que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. Então nós estamos ensinando algo aqui baseado em fatos de homens que são exemplos estudiosos da palavra do Senhor. E aqui nós podemos observar, irmão, que para a primeira vinda de Cristo buscar a igreja, existem aproximadamente 400 profecias se cumpriram. Jesus veio como da Virgem Maria, cresceu, a gente já passamos, os irmãos sabem muito bem, passou na vida dolorosa, carregou a cruz. Paulo diz que foi a morte, até a morte de cruz, obediente, e diz que ele morreu para nos salvar. Todos sabem disso. Mas, irmãos, segundo a vinda dele, buscar os crentes, há mais de 1.800 profecias. Alguns escritores, e esse escritor que eu estou falando, é um escritor porque nós temos que ensinar com base naquilo que temos convicções de quem tem habilidade naquilo que está falando e certeza, e eu tenho convicção, e certeza também esse escritor que escreveram. Então há mais de 1.800 profecias que falam da segunda vinda de Cristo. E essa que eu li aqui em Tito 2:13, que fala aguardando a bem-aventurança da gloriosa vinda do Senhor. Isso aqui, mas a gente vamos ver, irmãos, que quando Jesus, antes dele, a guerra está ali formada, os exércitos ali lutando contra Israel, todos os meios de comunicação, todos os meios, via satélite, estão transmitindo para o mundo inteiro essa guerra do Armagedon. Para o mundo inteiro está uma guerra que ali ninguém, todo mundo inteiro, de repente, irmãos, aí há uma notícia, aí é como se diz assim, surge assim, diz assim, paramos com a nossa transmissão urgente, paramos com a nossa transmissão, aí rádio, televisão, tudo para, aí o mundo inteiro, e a televisão vai mostrar, aí vai mostrar, vai falar, o aparecimento pessoal de Jesus Cristo montado em um cavalo branco, com milhares dos seus santos. Assim Judas diz, no Judas 14, e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos anjos. Então a guerra, naquele momento eles vão parar, porque haverá um alarido muito grande, haverá as estrelas dos céus, sol, lua, tudo vai parar. Aí eles vão vir o Senhor Jesus, o mundo inteiro vai ver o Senhor Jesus pessoalmente, com a igreja glorificada, com seus santos anjos. Oh, irmão, como será glorioso esse dia. E por isso, em Mateus, no capítulo 24, o versículo 29 ao 31, diz assim, olha, Mateus 24, 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí o verso 31 diz ainda, e ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade. Porque, irmão, são aqueles que na grande tribulação não negaram o nome do Senhor Jesus.
não negaram, não aceitaram o sinal da besta, não aceitaram nem o número da besta. São esses que o Senhor Jesus o arrebatará. Ali ordenará os seus anjos, e os seus anjos arrebatará e ajuntará com a igreja. Mas outra coisa também, irmão, essa manchete, quando a televisão, ela será uma coisa gloriosa. O irmão já meditou, o mundo inteiro está transmitindo lá a guerra do Armagedon, Israel sendo massacrado, porque diz que só uma terça parte que vai sobrar, porque o resto, irmão, vai ser muita morte, vai morrer muita gente. E os irmãos vão observar no decorrer do que nós vamos falando, os irmãos vão acompanhando, quando os irmãos estiverem entendendo, os irmãos mandam um joinha, amém? Para que os irmãos observar que nós não estamos falando aqui coisas que não vai acontecer, vai. Isso é fato. A palavra do Senhor, ela é infalível. Nosso Deus é justo e Ele fará justiça sobre os filhos de Israel, que é a menina dos seus olhos. Será interrompida, como já falei, a transmissão será interrompida. Agora, irmãos, uma coisa que Zacarias, no capítulo 4, isso a gente, vamos voltar lá atrás também, Zacarias no capítulo 14, me perdoe, o versículo 4 diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Então vamos aqui ver como quando o Senhor Jesus pisar ali no Monte das Oliveiras, porque foi lá que o nosso mestre passou por toda dor por mim e por você. Foi lá. Então aqui, quando ele tocar, quando ele pisar, irmão, aquilo vai ser dividido. Se dividirá, irmão, numa área certamente de Jerusalém, e ela vai ser uma planície, ela vai se tornar uma planície, que é uma fonte que vai fazer brotar água. Olha, irmão, quando o Senhor Jesus, essa fonte, quando ele pisar, vai tornar uma planície e vai brotar água para o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo igualmente. Nós vamos ler essa passagem em Ezequiel. Abra a sua Bíblia aí, Ezequiel, no capítulo 47. Veja, irmão, que o Mar Morto hoje é um Mar Morto, ele não tem vida, mas quando o Senhor Jesus vir salvar, libertar o povo de Israel desse massacre, as mulheres serão torturadas, as casas serão devastadas, o povo serão massacrado. Aí no capítulo 47 de Ezequiel, vamos ver o que vai acontecer, meus queridos irmãos, ali quando o Senhor Jesus pisar no Monte das Oliveiras. Veja o que vai acontecer. Capítulo 47, versículo 8, diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entra no mar, e sendo levado ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde o Endim até o Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar, grande em multidões excessivas. Mas os seus cachos, os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. Aí, vamos ver aqui, né? E junto do ribeiro,
e a sua margem de uma da outra banda subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, mas nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Está lá em Apocalipse. Então, Ezequiel, quando falou aqui, irmão, no milênio, irmão, aqui vai ter que ter. Por que vai dizer que uma parte de sal vai ficar? O povo vai precisar de sal para fazer comida. O povo vai precisar de alimento, que é o peixe. Então, o mar morto, ele vai ter vida. Que a gente vê as reportagens que o sal é tanto que não se afunda. Você pode deitar nele, você está tudo bem, tudo normal. Mas aqui, quando o Senhor pisar no Monte das Oliveiras, que ele bater ali, vai virar uma planície e vai jorrar água. E a água vai para o Mar Morto, o Mar Mediterrâneo, e ali, irmão, e aqui se cumpre esta palavra. Se cumpre, os irmãos estão entendendo? É que se cumpre. Porque, irmão, no milênio, quando nós fazemos, eu creio que hoje nós já deixa já pronto para a próxima terça do milênio, mas aqui nós vamos ver que no milênio vai ter, irmão. Vai ter comida, vai ter vida, vai ter tudo, irmão. Só vai ser 1000 anos de paz, mas vamos voltar aqui. Então, daqui, no Mar Morto, não tinha vida, se transformará em um grande mal de peixe, como foi aqui, conforme, vamos lá para Apocalipse, Apocalipse 19, veja, irmão, capítulo 19, por isso que a gente tem que ir lá e voltar, mas é uma bênção de Deus. Capítulo 19, e o versículo de número 13 diz assim: está vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome do qual se chama a palavra de Deus. Mas por que, pastor, leu esse versículo novamente? Porque, irmão, ali será algo tremendo, algo terrível. Porque agora você vai entender. Nós vamos voltar para o capítulo 14, para você entender porque as vestes do nosso Senhor estão salpicadas de sangue. Capítulo 14, versículo 20. Aqui, olha como é ferrenha a guerra. Lembra da semana passada, quando ali que o povo de Isaías clamava: ó Deus, tem misericórdia, vem nos salvar. E Jesus veio. Capítulo 14, versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios. Irmão, primeiro diz aqui, e o lagar foi pisado fora da cidade. Os irmãos vão entender que o Senhor Jesus foi morto fora da cidade. Fora da cidade. Está em Hebreu, capítulo 13 e versículo 12. Então, tem que se cumprir isso aqui. Hebreus, capítulo 13 e versículo 12, nos diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Não poderia ser dentro de Jerusalém, tinha que ser fora. Então, aqui se cumpre. Outra coisa aqui também, irmão, quando diz que o sangue, e saía sangue do lagar aos freios de cavalo, pelo espaço de 1.600 estadios. Bom, vamos lá. Capítulo 9, olha os aliados da besta e do falso profeta. Capítulo 9, versículo 16 diz assim: e o número dos exércitos de cavaleiro era de 200 milhões. E ouviu o número dele. João ouviu. E o número dele é de 200 milhões. É muito soldado, né, irmão? É muita coisa. Para todas as nações, ainda tudo levantado. 200 milhões. Aqui está agora. Por que o sangue, ele diz que o sangue dava até os freios do cavalo? Onde é os freios do cavalo? Tiago diz que
cavalo é domado, quem precisa de freio é o cavalo, é na boca. Olha o derramamento de sangue. 200 milhões de cavaleiros partindo do Oriente seguirão a direção à ribanceira do Eufrates. No capítulo 16, versículo 12 diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Observe, irmão. 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a de rã, porque são espíritos de demônio que faziam prodígios, vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Ah, pastor, isso aqui Jesus dizendo para nós, para aqueles também, que eles tomassem cuidado, muito cuidado. Aí no 16 diz, e os congregava no lugar que em hebreu chama Armagedon. Ali estava travada a batalha. 200 milhões. Eles faziam prodígio, como nós lemos aqui. O sexto anjo, ordem divina, solta a taça, prepara o lugar. Agora, irmãos, o que eu observo aqui, vamos voltar ao capítulo 14, versículo 20, tem uma parte aqui, e pelo espaço de 1.600 estadios. Os irmãos sabem, 1.600 estadios dá 296 quilômetros. Irmão, 296 quilômetros de guerra. 296 quilômetros, porque cada estadio é 185 metros. Isso está no capítulo 19. Capítulo 19, versículo 17, diz assim, e viu o anjo que estava no sol, chamou com grande voz, dizendo, todas as aves do céu, o convite. O convite. O convite. Isso aqui tem uma passagem, deixa, antes de ler esse texto aqui, tem uma passagem que, quando Golias disse assim para Davi, eu vou te matar, vou te dar a tua carne para as rampinas, as aves do céu te comer. Os irmãos lembram essa passagem? Quem lembra, um joinha. Você tem que entender, né, irmão? Porque eu sei que vocês são muito inteligentes, vocês são muito sábios. E eu agradeço a Deus pela sabedoria que o Espírito Santo tem nos dado. Versículo 17 do capítulo 19 diz assim, e vi um anjo que estava no sol e chamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens. Presta atenção. Livre, servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os 6 exércitos reunidos, para fazer guerra com aquele que estava sentado sobre o cavalo com seu exército. Isso aqui para fazer guerra com o nosso mestre. E a besta foi presa com um falso profeta, que diante dele fizera os sinais, como enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram, a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de sua carne. Irmão, presta atenção. Um versículo que me chamou a atenção aqui. Tudo isso aqui se tornar realidade. Tudo isso aqui, irmão. Mas olha aqui. Olha esse versículo aqui. O 18. Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos e a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentavam, a carne de todos os homens.
livre, servos pequeno e grande. Deixa eu fazer uma observação. Todos os homens, hoje você é livre. Você tem uma livre, deixa eu fazer, abre aspas aqui agora, como diz os letrados estudados, abre aspas. Hoje você é livre. Você é livre para escolher. Se cumpre uma profecia aqui, quando Deus falou, Moisés, diz para o povo, eu proponho para ele duas coisas, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Diz para ele, escolher a vida para que vivas. Hoje você tem livre escolha. Hoje você tem que andar com vestes brancas. Hoje você tem que viver uma vida de santidade. Se ora uma hora, se pode orar duas, se pode orar três, santifique mais ainda. Meu irmão, aqui é a carne daqueles que não subiram na primeira ressurreição. É a carne daqueles que aceitaram o número da besta. É a carne daqueles servos que serviram o Senhor aqui, mas morreram em pecado. Não deram crédito à palavra do Senhor, não guardaram os seus mandamentos, não obedeceram às suas palavras, não foram dignos de estar diante do Cordeiro. É essa aqui, irmão. É esse derramamento de sangue. E as carnes deles se virá de alimento para as aves de rapina, irmão. Irmão, cuidado, irmão. Você que tem, irmão, a semana passada eu vi um presbítero, posso citar o nome dele, o presbítero Jorginho, falando ali na palavra, disse, olha, nos pegou de repente, irmão, nós estamos de sobreaviso, nós não sabemos a hora nem o dia, e naquela live ali, na quinta-feira, eu vi ele falando aquela palavra, e na quinta-feira à tarde também, eu vi na leitura oficial, inicial da live das irmãs do Círculo de Oração, a irmã Neuza que fez a leitura, se ela está me ouvindo, um abraço para essa família e para todos. A irmã Neuza leu um versículo ali, eu leio muito bem no capítulo 10 da carta aos Hebreus. Ela leu esse versículo ali, irmão, eu vou até ler, porque eu achei muito importante. No capítulo 10, o versículo 25, ela diz assim, e não deixando a nossa congregação, como é costume de algum, antes demonstrando-vos uns ao outro, tanto mais quanto vez que vai se aproximando aquele dia. A irmã leu esse texto. Então, eu lendo esse texto, eu vi, então está aqui, meu irmão, servo pequenos e grandes. Ei, o grande da nossa vida é Jesus. Você não vai levar nada daqui. Irmão, Salomão nunca houve, nem antes nem depois, um mais rico que ele. Ele fez uma oração e disse, Deus, não me dá a riqueza nem a pobreza, mas me dá o pão acostumado de cada dia. A porção acostumada. Então está aqui. Eu vou continuar no assunto. Então veja, irmão, por que eu parei? Eu estou parando para exaltar você nesse momento. Cuide da sua vida espiritual. Tenha uma vida plena com o Senhor. Não. Os maus costumes. Não, porque hoje, irmão, não leve mau costume para dentro da igreja. Que você reflita. Esses dias de confinamento é para refletir. Não, porque, irmão, se a nossa igreja, a nossa denominação, ela tem, irmão, seu crivo, ela tem as suas normas, respeite as normas da igreja. Se não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode dar isso, não faça. Você entra no caminho da desobediência. O pecado dos nossos pais não foi adultério. Os pecados dos nossos pais não foi falar mal um do outro, foi desobedecer a ordem divina. E a Bíblia diz, vou ler também aqui para alertar você, hoje é noite de alerta, é para alertar mesmo, no capítulo 13 de Hebreus, o versículo 17. Leia. Não, mas não tem nada a ver com costume, tem sim. Um bom costume é uma boa doutrina. Um bom costume traz uma boa doutrina. Diz assim o versículo 17 e 13 de Hebreus, obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque ele vela por vossa alma, com aqueles que hão de dar conta
delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha, não vos será útil. Não vos será útil você fazer com que você envergonhar, não é a denominação, você envergonhar o nome de Cristo. Ah, porque alguém até perguntar para você, mas você pode usar, você pode fazer isso? A sua igreja permite? Não, a igreja somos nós. Não, irmão, nós somos diferentes. Costumes e povos, tribos, línguas e nações é diferente. Então, se nós temos as nossas normas, deve ser obedecida. Se nós temos a nossa liturgia, deve ser obedecida, deve ser respeitada. Como diz João diz assim, como você pode dizer que ama seu irmão e aborrece? E como você diz que pode amar a Deus que não vê, mas aborrece a seu irmão que vê? Observe bem, isso é uma observação que eu estou fazendo. Eu faço com muito temor e tremor diante de Deus, porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe que quando eu falo algo, eu falo para o seu bem, mas você não gosta. O que você gosta, diz, não, eu tenho que gozar a vida, certo, você tem que fazer mesmo, mas faça tudo para Ele, porque é dele, e foi Ele que te comprou. Vamos dar continuidade aqui. Veja bem, irmão. Então, aí, com o assopro da sua boca, Jesus destruirá o anticristo e o falso profeta. Assim, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Irmão, aí diz aqui, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, vou ler para os meus amados irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 8, que diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então vai ser uma coisa gloriosa. E nós vamos estar ali. Em Apocalipse 19:15, diz ainda, 19:15, e da sua boca sairá uma espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Todo-Poderoso. Irmão, imagine a ira de Deus. Deixa-me fazer aqui mais uma paradinha. Essa pandemia no mundo é a ira de Deus. É a ira de Deus. Deus está irado com a humanidade. Irmão, o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Pela quantidade de ser humano. Pela quantidade, irmão. Há uma vergonha muito grande. Há um evangelho que estão pregando por aí que não transforma, que não muda as pessoas. A irmã quer pregar um evangelho, ensinar uma coisa? Não, irmão, santo é santo, puro é puro, justo é justo. Não podemos, irmão, não podemos nos omitir disso aí da verdade, de maneira alguma. Santidade convém à casa do Senhor. Nós não podemos ir para a casa do Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos chegar na casa do Senhor, sentar, sem dobrar o joelho. Só se tiver problema no joelho ou problema na perna, irmão. Tem uns que chegam na casa do Senhor, parece que está na sala de casa. Agora, veja aqui o que eu li. Observe bem, isso vai acontecer. Agora, se você ficar para a grande tribulação, ou você morrer em desobediência, ou eu estou falando todos nós no geral, nós vamos para a ressurreição final. Aí a coisa vai ficar feia. Aí o negócio vai ficar estreito. Vamos continuar aqui. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, enxofre. Eles vão inaugurar. Não foi inaugurado ainda. Nenhum escritor que eu li dá essa informação, mas eles vão inaugurar. E bem feito para eles. E nós vamos estar ao lado do Senhor, glorificando o Senhor. Vamos mais adiante. Aqui diz ainda que arde como fogo e enxofre. Capítulo 19 e o verso 20, a gente vê: e a besta foi presa com um falso profeta que diante dele fazia sinais
com enganava os que receberam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Foi lançado vivo e o rosto foi morto. E muita gente que morreu, irmão, vai ressuscitar no juízo final, no trono branco. Não vamos fazer confusão, tá? Ali é onde vai se abrir outros livros que nós vamos chegar lá, nós vamos com cuidado, lendo com simplicidade para os irmãos entenderem. Então veja, agora vamos ver quando eu falei o convite para vir no capítulo 19, o versículo 17, olha o convite. E vi, capítulo 17, e vi um anjo que estava ao sol, clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajudai-vos, vós a grande ceia do Senhor. O 18, para que comais a carne dos reis? Irmão, olha só, lembra que eu falei lá quando Golias, não tem homem em Israel que lute comigo. Aí Davi, pequenininho, mas cheio do Espírito Santo, confiando no Senhor, desfez o grande gigante. Aí ele diz aqui, para que comais as carnes dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos sobre os que eles se assentam, a carne de todos os homens, livre, servo, pequeno. Aí está. Foi um convite. E esse convite, irmão, nós vamos ler esse convite, irmão. Esse convite Ezequiel também falou. Ezequiel alertava o povo de Israel. Irmão, Deus sempre quis que o povo de Israel fosse diferente. Fosse um povo justo, uma nação diferente, fosse uma nação que os seus vizinhos ali, as nações, imitassem eles. Que as suas nações vizinhas de Israel respeitassem ele. Deus sempre guerreou para Israel. Deus sempre avisou para Israel. Mas era um povo, irmão, obstinado de coração. Lembra quando Jesus veio? Que Jesus disse assim, a mesma passagem de Isaías: esse povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Olha o que aconteceu. Vamos lá, Ezequiel 39, esse mesmo convite de Apocalipse. Vamos ver aqui, Ezequiel 39, versículo 17. Olha o que diz. E tu, pois, ó filho do homem, Ezequiel 39, 17 ao 20. E tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dizei às aves de toda espécie e todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde e vede de toda parte para o meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei a carne e bebei o sangue. Comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e beberei o sangue até vos embebedades, e a gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrifiquei por vós. E vos fartarei a minha mesa, de cavalos, de carros, de valentes, de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Entendeu agora? Aqui está, Deus sempre avisando. Era como dissesse assim, olha, e se nós voltar no versículo 11, você vai ver aqui, olha, você vai ver que no versículo 11, e sucederá que naquele dia direi a Gog, um lugar de sepultura em Israel, o vale que passara do Oriente ao mar, e espantarão e os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog toda a sua multidão, e lhe chamarão vale da multidão de Gog. Nós vamos voltar nesse assunto aqui, meu irmão. Nós vamos voltar, estamos quase chegando ao término, mas deixa eu falar aqui desse assunto aqui. Preste bem atenção. A igreja, como já falamos,
será arrebatada antes da grande tribulação. Amém. Fomos ao tribunal de Cristo. Recebemos galardões por aquilo que temos feito na obra do Senhor. Deus não é injusto para se esquecer da obra de cada um. Quem receber agravo, agravo. Mas quem fizer benção, benção também. Mas aquilo que me chama a atenção, irmão, vamos observar um pouco. Vamos agora ler no capítulo 9, voltar para o capítulo 9 de Apocalipse. Capítulo 9, versículo de número 16. Tudo tem que ser com calma. Capítulo 9, versículo 16 diz assim. Olha. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu vi o nome dele. Irmão, 200 milhões. Aqui, todos foram mortos. São 200 milhões de soldados, 200 milhões de cavalos. E fora os que morreram, lutando com eles. Ali Jesus, para dar livramento ao povo de Israel, o Senhor Jesus apenas, com o sopro da sua boca, com poder e glória, ele agarra o falso profeta e a besta e lançam vivo no lago de fogo, como enxofre. Isso mostra que Deus, ele tem prazer naqueles que servem. Ele tem prazer na morte dos seus santos. Deus tem prazer naquele que passa lutas e mais lutas aqui na terra. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você está passando um momento de luta, de tristeza, mas veja aqui, irmão, dá para você observar, dá para você pensar um pouco, analisar um pouco daquele que não subir no arrebatamento da igreja. Aqui nós observamos uma coisa, nós temos ainda uns 10 minutos, e nesses 10 minutos eu quero me deter mostrando para você que você venha a refletir. Agora, irmão, como que o Senhor Jesus, ele vai habitar numa terra? Como ele vai descer e colocar um povo santo? Não, precisa de uma limpeza. Precisa de uma limpeza. E essa limpeza, irmão, quantos meses o irmão acha que vai durar para o povo de Israel enterrar todo mundo? Para começar o milênio, a terra tem que ter purificada. Não tem como. No capítulo 39 de Ezequiel. Vamos lá para Ezequiel. Essas profecias. Não é. Quando eu falo em profecia, eu amo o verdadeiro profeta. Aquele que diz, vai acontecer e vai. Olha, se você não tomar cuidado, vai. Se você não tomar cuidado, eu sou profeta de Deus hoje. Se você não colocar sua vida no altar, todos nós, para de disse-me-disse, para de fofocar, para de falar isso, falar aquilo. Concerte-se com Deus hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã você não sabe. Você está me entendendo? Amém? Se está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Você está entendendo? Agora vamos ler aqui, irmão. Capítulo 39, versículo 11, 12 e 13. Eu li o 11, mas eu vou ler novamente. Veja só, o 11 diz assim: e sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passaram ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel
os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Irmão, 200 milhões de soldados, aliado à besta e o falso profeta, fora aqueles que aceitaram o número da besta e a sua imagem. Aqueles que se curvaram diante dele, é muita gente, fora os 200 milhões. Então dizia: a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Assim todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for, glorificado, diz o Senhor Jeová. Aí nós vamos entrar para o milênio. Aí nós vamos entrar, porque a terra será purificada. Toda aquela planície, todo, irmãos, no nome de Jesus, tomamos cuidado da nossa vida. Tomamos cuidado com a nossa boca. Tomamos cuidado com o que falamos. Tomamos cuidado com as nossas atitudes. Tomamos cuidado com os nossos pensamentos. Meus irmãos, isso aqui é um alerta, irmão, muito grande. Irmão, aquele irmão que faz a obra do Senhor, aquele que pega no arado, não é põe a mão, é que pega no arado, diz a Bíblia, não pode olhar para trás. Não pode. Você que está fazendo as coisas de Deus, faça com amor. Você que está... Agora, irmão, limpe o seu coração. Esse coração que ainda guarda ressentimento, guarda mágoa. Olha, guarda mágoa. Aqui está, irmão. Aqui é a chave. Então, irmão, o que nós possamos fazer? Aqui está a terra já prontinha. Aí, irmão, olha só outra coisa aqui também. Eu vou ter que ler esse verso 14, que diz assim: e serão separados homens que incessantemente passaram pela terra, para que sepultem o que estiverem ficado sobre a face da terra, para que purifique e durará 7 meses esse trabalho. Eita! Agora, irmão, a igreja está entre céu e terra. É que nem tem onde diz, né? Será a mesma grei. Agora, o que chama atenção é que essas profecias, elas, quando Deus falou ao povo de Israel, todos sabem que era profecia contra Gog, desse aqui, mas Deus estava avisando ao povo de Israel, dizendo para eles. Olha outra coisa aqui também, eu vou continuar lendo, até outra coisa aqui: e os que passaram pela terra atravessarão, e vendo alguém ossos de homem, lhes levantará o pé, um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor Jesus, Ele possa, eu e você, tomar muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Você entendeu? Posso ouvir um amém? Eu, Joinha, você entendeu? Se você entendeu, eu sei que eu e você, nós devemos cada dia, poder estar diante de Deus. E cada dia, todo cuidado é pouco. Desde já, irmãos, aqui, a partir da semana que vem, nós vamos continuar o assunto. Terminou aqui agora a grande tribulação. Aí vamos entrar no milênio. Mas tem coisa que vamos ler ainda. Irmão, agora quando você vê que Deus autorizou as pragas. Lembra do Egito, irmão? Irmão, que Cristo nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer que eu e você possamos permanecer fiel ao nosso Deus. A irmã
Antônia Brito, tia do pastor Valdemar, está acompanhando o ensino lá na Bahia. Minha irmã, a paz do Senhor. Um abraço, povinho da Terra Santa, como eu digo aqui para o pastor Valdemar. Que Deus abençoe a senhora. Continue orando por nós aqui. Nós estamos orando por vocês, sabendo que o momento é difícil, mas Deus tem uma profecia linda na Bíblia. Ele diz que não te deixarei, não te desampararei. Ele não vai deixar falta nada para o seu povo, para aquele que é fiel, para aquele que espera na sua misericórdia. E o salmista diz assim, que as suas misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida. Um abraço, minha irmã, paz do Senhor, um abraço para todos aí, um abraço para o missionário Neto, a irmã Mariana e todos os irmãos ali em Santa Maria do Rio do Peixe. Por quê, irmão? Eles estão sempre ouvindo. Lá também Milton Brandão, pastor Mauro, o missionário Francisco com a esposa Dayana, todos ali. Também meus queridos irmãos. Irmão, não é só a irmã da Bahia não, irmão. Tem muita gente ouvindo. É coisa gloriosa, irmão, saber que nós vamos estar ali com Jesus, na batalha, naquela batalha, a igreja. Irmão, eu creio que vai estar tudo montado em cavalo branco. Tudo montado, porque ninguém vai vir a pé voando, com asa não. Viu? Ali ao lado ali, e o Senhor, é como diz Jesus dizendo assim, por isso que vai se cumprir, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Pronto. Vai se cumprir essa daí. Quando ele soube da boca dele, todo poder foi me dado no céu e na terra. E o Pai aguardando para o juízo final, porque o juízo final, o grande trono vai ser o grande Deus. Deus abençoe. Quero também dar um aviso, irmão, a todos os dirigentes, pastor José Tibúrcio, um abraço para a família, quinta-feira, pastor Miro, a irmã Liette, quinta-feira, pastor Névito, quinta-feira, pastor Freita, quinta-feira, pastor Névito com a irmã Neide, pastor Freita com a irmã Tatiane, presbítero Nelson com a esposa, só o dirigente, eu estou falando aqui a esposa, mandando a paz, viu? Presbítero Odaí e a esposa, um abraço, presbítero Odaí, presbítero Jorge, presbítero Marcelo Aderaldo e presbítero Idom. Eu creio que não esqueci de nenhum. Todos nós, quinta-feira, vamos estar ali nessa reunião para que nós tratarmos de assunto que faz necessário, irmão. Porque com a permissão de Deus, nós, muito bem, mas com todos os cuidados, conforme o Ministério da Saúde nos orienta. Nós não queremos criar problema futuro, porque às vezes, irmão, o problema não é agora, é futuro. Um abraço para todos, tenham uma noite de paz, uma noite de bênção. E eu fiquei muito feliz, irmão, quando eu ouço as lives que eu acompanho, porque é lindo a gente poder acompanhar. Eu fiquei feliz com os irmãos ali no Monte Serrate. Isso no domingo, a irmã Sandra com o grupo de jovens, todos com cuidado, isso é muito importante, e os trabalhos que serão feitos. Isso quando nós tiver a reunião, passarei com mais detalhe para os irmãos. Amém, meus irmãos? Irei orar por sua família, por nosso país, pelo nosso presidente, por nossos agentes de saúde, que estão trabalhando incansavelmente. Mas essa praga é ordem divina. Muitos não creem assim, mas é ordem divina. E nós estamos sobre aviso. Você está avisado. Você está avisado que você não sabe a hora nem o dia que o Senhor virá. Irei orar por você. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro agradecido ao Senhor por todos que ouviram, Senhor, este ensinamento. A irmã, Senhor, Antônia, ali na Bahia, os missionários e todos aqueles, Pai, em outra parte do mundo, estado do Brasil, que está nos ouvindo, que nos ouviu nesta noite. Pai, abençoe, Senhor, o presidente da República, guarde ele pela sua justiça e pelo teu amor, Deus. Abençoe, Senhor, o profissional da saúde, os médicos, os enfermeiros, Senhor,
toda a liderança da saúde. Deus, guarde, proteja aqueles que estão infectados. Liberte, livre desse mal, Senhor. Repreenda esse vírus, mande de volta para o lugar de onde ele veio. No nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, dando-lhe graça e saúde, acrescentando a fé do Teu povo e nos alertando que muito breve o Senhor chamará a Sua igreja para ali nós estarmos juntos, para recebermos a recompensa. Estamos com o Senhor para todo sempre. Assim eu te peço a Deus e te agradeço no nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nos dizemos amém. Um abraço.